7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Essa era a riqueza de Jó, o homem mais próspero do Oriente. Seus vastos rebanhos pastavam por campos que se estendiam até onde os olhos podiam ver. Jó não só possuía grandes quantidades de gado, mas também centenas de servos que trabalhavam para ele, cuidando de seus animais e de suas terras. Seu nome era conhecido por todos, não apenas por sua riqueza, mas também por sua integridade e devoção a Deus. Era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e isso era o que realmente o destacava em meio à sociedade de sua época. A riqueza de Jó, entretanto, não estava apenas nas posses materiais. Ele tinha uma grande família, composta por 7 filhos e 3 filhas. A harmonia familiar era algo que Jó prezava profundamente. Seus filhos frequentemente realizavam banquetes em casa, cada um em seu dia, convidando as irmãs para se unirem às festividades. Os banquetes eram suntuosos, simbolizando a prosperidade da família e a alegria de viver sob as bênçãos de Deus. Jó, preocupado com o bem-estar espiritual de seus filhos, agia com cautela e devoção. Ele oferecia sacrifícios a Deus após cada banquete, dizendo: "Talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações." Essa prática de oferecer sacrifícios em favor de seus filhos mostrava o profundo temor que Jó nutria por Deus e o quanto ele se importava com a santidade de sua família. Enquanto Jó vivia sua vida em paz e prosperidade, uma cena diferente se desenrolava no reino celestial. Um dia, Satanás, o acusador, apareceu diante de Deus. Deus, ao olhar para Satanás, perguntou: "De onde vens?" E Satanás respondeu: "De rodear a terra e passear por ela." A resposta de Satanás mostrava sua intenção de estar sempre observando a humanidade, buscando oportunidades para desafiar e testar aqueles que seguiam a Deus. Foi então que Deus, conhecendo o coração de Jó, mencionou seu servo fiel. "Observaste o meu servo Jó." Swingou Deus. "Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal." Essa afirmação de Deus sobre Jó era uma declaração de sua total confiança na fidelidade e no caráter irrepreensível de Jó. Satanás, no entanto, cheio de cinismo e incredulidade, respondeu: "Jó, teme a Deus à toa? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, de sua casa e de tudo o que tem? Abençoaste o trabalho de suas mãos, e os seus rebanhos se multiplicaram pela terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele possui, e verás se ele não te amaldiçoará na tua face." A acusação de Satanás era clara. Ele acreditava que a fé de Jó estava diretamente ligada às suas bênçãos materiais. Para Satanás, a devoção de Jó não era sincera, mas sim um reflexo de sua prosperidade. Deus, confiante na fé inabalável de Jó, respondeu: "Pois bem, tudo o que ele tem está em teu poder, mas não estendas a mão contra ele." Assim, Satanás saiu da presença de Deus, determinado a provar que Jó só era fiel por causa das bênçãos que recebia. No mesmo dia, a vida de Jó começou a desmoronar de uma maneira inimaginável. Tudo começou quando um mensageiro chegou correndo até ele, com o rosto pálido e a respiração ofegante. Os bois estavam arando e as jumentas estavam pastando por perto, relatou o mensageiro. Quando os sabeus atacaram, eles roubaram os animais e mataram os servos com a espada. Só eu escapei para vir lhe contar. Antes que Jó pudesse processar essa notícia devastadora, outro mensageiro chegou, também correndo em desespero. "Fogo de Deus caiu do céu", disse ele, "e queimou todas as ovelhas e os servos. Só eu escapei para lhe contar." A mente de Jó começou a girar. O que poderia estar acontecendo? Por que, de repente, essas tragédias estavam caindo sobre ele? Mas não parava por aí. Um terceiro mensageiro chegou. "Os caldeus formaram 3 grupos e atacaram os camelos",
disse ele, levando-os embora e matando os servos com a espada. Só eu escapei para lhe contar. Jó, atordoado e em choque, mal podia acreditar que essas calamidades estavam acontecendo de forma tão rápida e brutal. No entanto, o golpe mais doloroso estava por vir. Um quarto mensageiro apareceu e, com o rosto cheio de tristeza e angústia, disse: seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou e todos morreram. Só eu escapei para lhe contar. O mundo de Jó desmoronou. Em questão de minutos ele perdeu tudo o que possuía: sua riqueza, seus servos e, o mais doloroso, seus amados filhos. Jó, em um estado de dor insuportável, rasgou suas vestes em sinal de luto, raspou sua cabeça e caiu ao chão. No entanto, em meio à sua dor, ele fez algo extraordinário. Ele adorou a Deus. Ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo diante de tamanha tragédia, Jó não amaldiçoou a Deus. Em vez disso, ele reconheceu a soberania de Deus sobre sua vida. Sua fé permaneceu firme, mesmo quando tudo ao seu redor desmoronou. Satanás, porém, não estava satisfeito. Ele acreditava que, enquanto Jó estivesse fisicamente saudável, sua fé permaneceria intacta. Então, Satanás mais uma vez se apresentou diante de Deus e disse: pele por pele, tudo o que o homem tem, ele dará por sua vida, mas toca-lhe os ossos e a carne, e ele certamente te amaldiçoará. Deus, mais uma vez, permitiu que Satanás testasse Jó, mas com a condição de que ele não poderia tirar sua vida. Satanás então afligiu Jó com feridas terríveis e dolorosas por todo o corpo. Já em um estado de agonia, sentou-se em um monte de cinzas e usou um pedaço de cerâmica para raspar suas feridas. Sua dor era insuportável, tanto física quanto emocional. Sua esposa, vendo o estado de Jó, perdeu a paciência e a esperança. Ainda retens a tua integridade? Swing, disse ela, amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó, mesmo em meio ao seu sofrimento extremo, respondeu com firmeza: falas como uma tola. Aceitaremos o bem dado por Deus e não aceitaremos o mal. Mesmo agora, com seu corpo afligido e sua alma em desespero, Jó não cedeu. Ele se manteve fiel, recusando-se a amaldiçoar a Deus. A notícia sobre o sofrimento de Jó logo se espalhou, e seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram de longe para consolá-lo. Quando eles chegaram e viram a gravidade da condição de Jó, ficaram tão comovidos que não conseguiram dizer uma palavra. Por 7 dias e 7 noites, eles ficaram sentados com Jó em silêncio, partilhando de sua dor. Eles estavam em choque com o quanto Jó havia sofrido e perdera. Mas quando finalmente começaram a falar, suas palavras trouxeram ainda mais angústia a Jó. Em vez de consolo, seus amigos começaram a acusá-lo. Elifaz foi o primeiro a falar, sugerindo que o sofrimento de Jó era resultado de algum pecado oculto. Ele insinuou que ninguém sofria daquela maneira sem motivo. Lembra-te, disse Elifaz, qual o inocente que jamais pereceu? Onde foram os retos destruídos? Elifaz, o primeiro amigo a falar, continuava a insinuar que se Jó estava sofrendo tanto, certamente havia algo que ele não estava confessando. Para ele, não havia espaço para tanto sofrimento se Jó fosse verdadeiramente íntegro diante de Deus. Os que semeiam iniquidade e plantam o mal, isso mesmo ceifam, disse Elifaz, implicando que Jó estava colhendo os frutos de seus próprios erros, ainda que Jó tivesse certeza de sua inocência. Após Elifaz, Bildade tomou a palavra, com palavras ainda mais severas. Acaso Deus perverteria a justiça? Acaso o Todo-Poderoso perverteria o que é reto? Zrênia questionou ele. Para Bildade, a ideia de Jó ser justo e ainda assim sofrer tanto era inaceitável.
Ele acreditava que a justiça divina nunca permitiria que um homem inocente fosse afligido daquela maneira. Se teus filhos pecaram contra Deus, ele os castigou por causa da transgressão deles, sugeriu, agravando ainda mais a dor de Jó, ao insinuar que a morte de seus filhos era merecida. Jó, profundamente ferido por essas palavras, sentiu-se cada vez mais isolado e incompreendido. Ele já estava atormentado pela dor física e emocional, e agora seus próprios amigos, aqueles que deveriam consolá-lo, o acusavam injustamente. Até quando me afligireis e me esmagareis com palavras? Logramos Jó. Ele sentia que, além de todo o sofrimento que já estava enfrentando, as palavras de seus amigos estavam apenas adicionando mais peso à sua dor. Por fim, Zofar tomou a palavra, com um tom ainda mais duro do que os outros. Para ele, a situação de Jó só fazia sentido se Jó estivesse escondendo algo. Se ao menos Deus falasse e abrisse seus lábios contra ti, disse Zofar, então você entenderia que Deus está te castigando até menos do que você merece. Ele acreditava que, se Jó realmente estivesse disposto a se arrepender e confessar seus pecados, Deus o restauraria. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, disse Zofar, então tua vida seria mais brilhante que o meio-dia. Após Zofar falar, Jó estava consumido pela dor física e emocional, mas ao mesmo tempo sentia uma profunda injustiça. Ele havia perdido sua saúde, sua família e seus bens, e agora até mesmo seus amigos questionavam sua integridade. Em meio a essa dor insuportável, Jó questionou diretamente a Deus. Ele desejava entender o porquê de tanto sofrimento. Por que me escondes o teu rosto e me tens como teu inimigo? Zrenia clamou Jó, sem conseguir encontrar respostas para sua miséria. Apesar de seu sofrimento, ele não amaldiçoou a Deus, mas expressou sua dor e angústia em orações sinceras. Durante esses momentos de intensa aflição, Jó fez uma declaração poderosa. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Essa foi uma das declarações de fé mais impressionantes da Bíblia, pois Jó ainda confiava que Deus traria redenção e justiça, mesmo que não pudesse ver ou entender os planos divinos no momento. Ele sabia que Deus era soberano e que sua justiça, embora às vezes incompreensível, prevaleceria. Finalmente, após longas discussões e acusações, Deus falou diretamente a Jó do meio de um redemoinho. Em vez de dar a Jó as respostas que ele tanto buscava, Deus desafiou a compreensão humana de Jó sobre o universo e a criação. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento, questionou Deus. Ele falou da vastidão da criação, dos segredos da natureza e do poder absoluto que ele detinha sobre todas as coisas, mostrando a Jó o quanto seus planos e caminhos eram muito maiores do que qualquer mente humana poderia compreender. Diante dessa grandiosidade, Jó foi tomado por um profundo senso de humildade. Ele reconheceu que, embora não entendesse o motivo de seu sofrimento, Deus era soberano e digno de confiança. Eu te conhecia só de ouvir, disse Jó, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconheceu sua limitação como ser humano e entregou sua aflição nas mãos do Criador. Com esse arrependimento e a renovação de sua fé, Deus restaurou a vida de Jó. Deus não apenas devolveu a Jó o que ele havia perdido, mas lhe deu o dobro de tudo. Seus rebanhos e riquezas foram multiplicados, e ele teve novamente 7 filhos e 3 filhas. As novas filhas de Jó eram conhecidas por sua grande beleza, e em toda a terra não havia mulheres tão belas quanto elas. Deus, vendo a fidelidade de Jó em meio ao sofrimento, o abençoou com uma vida longa e próspera. Jó viveu mais 140 anos, viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração,
e morreu em paz, farto de dias, cercado por sua família e amigos. Sua vida, marcada por intensa provação e sofrimento, tornou-se um testemunho vivo de que a fé verdadeira em Deus não depende de circunstâncias favoráveis, mas é baseada em confiança no caráter e na soberania do Criador. A história de Jó nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis e aparentemente inexplicáveis, a fé em Deus nos sustenta. Embora possamos enfrentar sofrimentos que não compreendemos, Deus está no controle de todas as coisas e tem um plano maior, que muitas vezes vai além da nossa compreensão imediata. Jó é um exemplo de perseverança, de alguém que, mesmo sem respostas, permaneceu fiel, confiando em Deus até o fim. Se esta história tocou seu coração e você deseja aprender mais sobre como a fé pode transformar vidas, inscreva-se em nosso canal e acompanhe nossas reflexões e histórias bíblicas. Que Deus abençoe sua jornada de fé e que você, assim como Jó, encontre forças em Deus, mesmo nos momentos de maior adversidade.